Debates sobre Fundação de Saúde e Defesa de Crianças e Adolescentes marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê agora no Câmara Notícias. Fique com a gente. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Câmara Notícia, trazendo os assuntos debatidos aqui no Parlamento Hamburguense. Comigo aqui no estúdio da TV Câmara, no Palácio 5 de Abril, está o colega jornalista Chico Caselani, que vai nos falar sobre os projetos apreciados na casa. É isso, Chico? Exatamente. 2 sessões bem longas, vários projetos discutidos, bastante coisa para a gente conversar aqui no Câmara Notícias. Tá certo, até daqui a pouco então. A direção da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo participou da sessão para apresentar dados contabilizados pela instituição durante o primeiro trimestre. O espaço de fala foi assegurado após pedido da Comissão de Saúde da Casa, composta por Joelson de Araújo, Ico Hemming e Deza Guerreiro. Durante 1h30, o diretor administrativo financeiro, Renaro Teixeira, apresentou aos vereadores o trabalho realizado pela instituição nos primeiros meses da nova gestão. Criada em 2010, a Fundação é vinculada à Secretaria de Saúde e atua exclusivamente no âmbito do SUS. É responsável pela gestão do Hospital Municipal, das unidades de pronto atendimento, de 19 unidades de saúde da família, 2 unidades básicas, além dos centros de atenção psicossocial, um laboratório, centro de diagnóstico de imagem, ambulatório de saúde mental infanto-juvenil e uma base do SAMU. O Hospital Municipal conta com 197 leitos, com média de ocupação de 130%. Teixeira apresentou um comparativo de desempenho financeiro entre 2024 e 2025. Os dados indicam crescimento nos atendimentos realizados pela Fundação, tanto nas unidades de urgência quanto no programa Assistir do Governo do Estado. Então é importante a gente saber assim, o que a Fundação faz, o que o hospital faz. Nós representamos 80% da alta complexidade do Vale dos Sinos. E a alta complexidade é a maior despesa. Aqui um pouco do panorama atual. Com todo esse movimento, a Secretaria de Saúde, a Administração Municipal, a Fundação, ela nunca buscou restringir atendimentos. Se a gente seguir a 116 até Porto Alegre, o cenário é do caos. Então, a gente precisa valorizar o nosso hospital, a gente precisa valorizar a nossa importância enquanto hospital no Vale dos Sinos, que faz quase toda a alta complexidade. Porém, a gente precisa buscar ações e soluções, porque a gente não vai encontrar essas soluções nem em Porto Alegre e nem no caminho até Porto Alegre. A secretária de Saúde, Betina Espíndola, é a diretora-presidente da Fundação, Vânia Horbach, e outros representantes da entidade de saúde estiveram presentes na sessão. Os vereadores fizeram diversos questionamentos. O presidente da Comissão de Saúde, Joelson de Araújo, explicou que o objetivo do convite foi mostrar o que está sendo entregue à população hamburguense. O parlamentar também destacou a necessidade de firmar parcerias benéficas à comunidade e à saúde financeira do município. Nas sessões anteriores, os vereadores aprovaram 4 projetos em votação final. Um deles traz uma solução temporária para as famílias afetadas por obras do DIC. Isso, Chico? Isso, exatamente. É o projeto de lei complementar número 11 de 2025, projeto enviado pelo Poder Executivo, que cria o benefício Estadia Recomeço. Ele vai funcionar como um aluguel social destinado exclusivamente para as famílias que precisarão ser reassentadas devido às obras do DIC. É um aluguel no valor de R$1.000 por mês por família. Ele será concedido pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. O valor será custeado por repasses do governo do estado, então o município apenas vai administrar esse dinheiro, o dinheiro vem do estado e é repassado às famílias que serão contempladas. Um segundo projeto do Executivo também foi aprovado durante as sessões da última semana, que foi o PL número 31, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Esse conselho ele é previsto em lei federal, ele é imposto por lei federal, a necessidade da criação dele. Ele será composto por 16 integrantes, com representantes da própria Prefeitura, do Poder Judiciário, das Forças de Segurança e também de associações ligadas ao tema e entidades trabalhistas.
Entre as competências, né, desse conselho estão a sugestão de diretrizes para políticas de prevenção e repressão à violência e à criminalidade, a definição anual de metas, a produção de estudos e diagnósticos e o acompanhamento das condições de trabalho das forças de segurança aqui na cidade de Novo Hamburgo. E qual a previsão de votação para esta semana agora, para a primeira sessão? Temos um projeto de lei complementar enviado pelo Poder Executivo também, né, que vai ser votado em regime de urgência, que é um projeto que trata da permuta de imóveis do município. A ideia dessas permutas é conseguir um terreno, principalmente, né, para a implantação de serviços para pessoas que vão ser reassentadas, pessoas que também, em função das enchentes, precisarão ser reassentadas, que serão reassentadas lá em um terreno do Aeroclube, né? Então a ideia é conseguir um terreno lá perto para a instalação de escola, unidade de saúde, enfim, serviços que serão necessários para essas famílias. Mas ainda voltando, né, aos projetos aprovados na última semana, daí projetos oriundos de vereadores, né, tivemos a aprovação do PL número 36, que foi apresentado pela mesa diretora, que cria o Dia Municipal da Educação Legislativa, que será comemorado então anualmente no dia 15 de maio, o dia que faz referência à criação da Associação Brasileira de Escolas Legislativas e de Contas, a ABEL. E a ideia desse dia então é valorizar a educação legislativa como um instrumento de valorização das instituições públicas e também de conhecimento, de divulgação do trabalho dos vereadores e do processo legislativo. Lembrando, né, que a Câmara conta com a sua própria Escola do Legislativo desde 2014 e ao longo desses quase 11 anos já foram realizados quase 300 atividades para um público total de mais de 17 mil pessoas. O outro projeto aprovado é um projeto de autoria do vereador Juliano Souto, que proíbe a contratação de shows e eventos abertos ao público infanto-juvenil que tenham, né, durante a apresentação, que façam durante a apresentação apologia ao uso de drogas ou ao crime organizado. Esse é um projeto que tem ganho repercussão nacional porque já foi apresentado em outros estados, em outras cidades, né, até ganhou a alcunha de lei anti-Oruan. Então o projeto foi apresentado aqui na casa, tramitou pelas comissões e foi aprovado por 11 votos a 2 em plenário. O projeto segue agora para avaliação do Poder Executivo. Bom, Chico, nós tivemos a estreia essa semana da primeira sessão ordinária na segunda-feira à tarde. Foi uma sessão bem movimentada nos 2 dias, tanto de projetos quanto de público, né? Qual a tua avaliação, assim, dessa plenária? Bom, foram sessões a gente até brincou, né, que apesar de ter começado às 14 horas, elas chegaram até o período da noite, né? Tanto a sessão de segunda quanto a sessão de quarta-feira, elas foram além das 18 horas, né? As sessões este ano, elas têm sido bem movimentadas, com participação de público, não só acompanhando a sessão, mas também participando, muitos usos de tribuna. Então as sessões têm sido bem movimentadas, não só as sessões, também as comissões, né? Essa semana que passou também tivemos a estreia do novo horário das comissões, as comissões 7 das 8 comissões se reunindo nas manhãs de quarta-feira. Então acredito que os vereadores ainda estão se adaptando, né, aos novos horários, mas isso não impede, né, como já foi reforçado ao longo de toda a discussão dessa mudança, não impede a participação do público. Lembrando sempre que as sessões, além de serem abertas ao público, também tem transmissão ao vivo aqui da TV Câmara. Tá certo, Chico. Muito obrigada pelas informações, então, e até o próximo Câmara Notícias. Até a próxima semana. Por 7 votos a 6, a Câmara aprovou moção de apoio à reposição salarial do funcionalismo. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos revisão anual de suas remunerações. A medida busca recuperar perdas salariais decorrentes da inflação. Em Novo Hamburgo, a Prefeitura chegou a anunciar que não concederia o reajuste em 2025 devido ao decreto de calamidade financeira. A decisão provocou uma série de mobilizações, inclusive com estado de greve entre professores e servidores da Comusa. A autora do documento, protocolado antes do anúncio da Prefeitura, de um percentual de 5,48%, a vereadora e presidente do Sindicato dos Professores Municipais,
Luciana Martins reiterou que a luta é legítima. Após a votação apertada, o chefe de gabinete do prefeito, Fabrício Oliveira, entregou às mãos do presidente Cristiano Coller, ainda durante a sessão, projeto de lei que trata da revisão geral anual do funcionalismo. A proposta, que traz o índice parcelado, já está tramitando na casa. Votaram a favor da moção Daia Ranish, Deza Guerreiro, Elinton Ávila, Enio Brizola, Nor Bueno, Paulo César Klein e professora Luciana Martins. Outra moção, essa de autoria de Joelson de Araújo, manifestou repúdio às fraudes do INSS. Mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social tiveram valores retidos indevidamente entre 2019 e 2024. Os descontos nos benefícios fazem parte de um amplo esquema de fraudes investigados pela Polícia Federal. Estima-se que a soma dos desvios atinjam a cifra de 6 bilhões. Conforme a apuração da Polícia Federal, associações que oferecem serviços a aposentados cadastraram pessoas sem autorização, muitas vezes com falsificação de assinaturas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O texto foi assinado por outros 12 vereadores. A Câmara aprovou também moção que recomenda a disponibilização de moradias ociosas em escolas estaduais para hospedagem de policiais militares lotados na cidade. O autor, Nor Bueno, ressalta que algumas unidades de ensino ainda mantêm antigas residências desocupadas. Segundo ele, a medida pode representar uma economia aos profissionais de segurança pública, oferecendo melhores condições de moradia e evitando deslocamentos diários. Também incentivar a permanência desses servidores na cidade, fortalecendo o vínculo com a comunidade e contribuindo com a sensação de segurança da população. Já a moção de autoria do vereador Juliano Souto manifestou repúdio à proposta de aumento no número de deputados federais. No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou a ampliação do número de parlamentares que compõem suas bancadas, passando de 513 para 531. O aumento, que ainda depende do aval do Senado, tem um impacto orçamentário anual estimado em 64 milhões. O vereador destaca ainda que os estados guardam relação proporcional entre o número de deputados federais e estaduais. Se aprovada a matéria, algumas assembleias legislativas poderão também aumentar o número de cadeiras. Ito Luciano, Giovanni Caju, Nor Bueno, Ico Remin, Deza Guerreiro, Ricardo Ritter, Felipe Cumbral e Elinton Ávila também assinaram a proposta. Situação da dengue e campanha de conscientização sobre feminicídio foram temas nas sessões plenárias. A repórter Rebeca Prestes traz as informações para a gente. A presidente da ACELBRA, Fabiana Magna Bosco, participou da sessão de segunda-feira para defender a facilitação ao acesso dos exames para o diagnóstico do celíaca, uma condição em que o sistema imunológico reage de forma exagerada ao glúten. Essa reação danifica o intestino delgado e dificulta a absorção de nutrientes e outros alimentos. Neste contexto, entra o papel do poder público e da sociedade como um todo. Garantir a segurança alimentar e a segurança dos alimentos às pessoas com doença celíaca é uma questão de saúde pública e de direito humano à alimentação adequada e saudável. Isso envolve a fiscalização adequada de estabelecimentos, a capacitação de profissionais da área da alimentação e da saúde, a inclusão da temática nos currículos acadêmicos e o incentivo à pesquisa científica. Mais tarde na sessão, o bombeiro militar Fábio Spon, a convite do vereador Ricardo Ritter, o ICA, manifestou preocupação com a proposta de reassentar famílias desabrigadas em uma área verde de mais de 23 mil metros quadrados. O loteamento na Chácara Hamburguesa, bairro Canudos. Spon destacou que o local é uma área de preservação permanente, alertando para riscos ambientais de sua ocupação. Na quarta-feira, a Câmara abriu espaço para o debate da dengue em Novo Hamburgo. O convite foi do vereador Ricardo Ritter, o ICA. Ele introduziu o assunto, dando ênfase à gravidade da doença. A coordenadora da Vigilância Ambiental, Juliana Matos, subiu à tribuna para informar sobre ações preventivas e destacou fatores que podem favorecer a proliferação. Ela também deu destaque à queda dos casos em 90%, mas alertou que houve uma morte este mês em consequência da dengue.
No mesmo dia, a cidadã Madalena Soares discursou sobre a urgência no enfrentamento da violência contra a mulher. Em sua fala, destacou políticas públicas que podem ser tomadas para dar apoio às vítimas. Ela aproveitou a oportunidade para trazer na pauta a campanha do Banco Vermelho em uma ação de combate internacional ao feminicídio. A proteção primária que começa dentro da família, a consciência de que a família precisa estar a par do que acontece com a sua filha, com a sua vizinha. Aquela rede de apoio primário, ela precisa funcionar. Para que as políticas públicas também tenham acesso a fortalecer essa mulher. Nós precisamos dessa mulher no mercado de trabalho, tendo seu sustento, garantia para os seus filhos. Nós precisamos de abrigos para essas mulheres quando não tem essa rede de apoio. Essa rede de apoio ela é muito maior do que somente um boletim de ocorrência, uma medida protetiva. Nós precisamos juntar nossas forças. E eu venho hoje, em nome das mulheres do Podemos, agradeço as que estão aqui presentes, e também a todas as outras mulheres que passaram pelo que a gente passa no dia a dia. Essas foram as tribunas dessa semana. Comissões estrearam reuniões matinais com as discussões de 2 projetos de lei. Como os vereadores precisam agora dedicar a tarde para a sessão plenária, as reuniões de 7 dos 8 colegiados, como o Chico já havia falado anteriormente, foram transferidas para as manhãs de quarta-feira. Essa semana, 4 grupos estrearam os novos horários. 2 projetos de lei estiveram em pauta. O PL 40 recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança Pública. Enviado pelo Executivo, o texto revisa a obrigatoriedade de alguns dispositivos de segurança em agências bancárias. Para estabelecimentos cujos funcionários não têm acesso a dinheiro físico, por exemplo, fica extinta a necessidade de porta giratória com detector de metais e do uso de vidros laminados resistentes a disparos de armas de fogo. Outra matéria analisada foi o PL 42, assinado pelo vereador Joelson de Araújo. O texto obriga pet shops, clínicas e hospitais veterinários a notificarem os órgãos competentes sempre que identificarem casos suspeitos ou confirmados de maus tratos contra animais. A Comissão de Direitos Humanos discutiu a situação de um grupo de moradores da Rua La Paz, no bairro Santo Afonso. Notificados pela Prefeitura para deixarem suas casas construídas há décadas em uma área pública, os cidadãos têm procurado vereadores em busca de soluções. A fim de acolher a demanda e aprofundar o entendimento da situação, a comissão pretende se reunir com a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Gislaine Pires, e o diretor-geral de Habitação, Volney Ferrari. Os parlamentares querem entender a finalidade da retirada das famílias e descobrir se a região já foi incluída em algum processo de regularização fundiária do município. Após encontro com representantes do Conselho Tutelar, a Comissão Especial de Combate à Pedofilia quer aproximar o colegiado da Secretaria de Educação. Os vereadores também pretendem visitar o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil em Porto Alegre. Confira na reportagem de Gabriela Panassal. A comissão, criada para desenvolver ações concretas de enfrentamento ao abuso infantil, recebeu as conselheiras tutelares Aline Henneman e Luciana Fernandes. Durante a conversa, as profissionais expuseram algumas das dificuldades enfrentadas, não apenas na prevenção de novos casos, mas também no atendimento aos jovens que já sofreram esse tipo de violência. Luciana Fernandes destacou a importância de abordagens diferenciadas para cada faixa etária, apresentando formas de levar o tema de maneira adequada e acessível a crianças e adolescentes. Aline Henneman destacou a importância da comissão em ações específicas de combate. Entendo que é uma comissão importantíssima, né? Não só para fomentar ações de prevenção, né, nas escolas, capacitação aos profissionais da rede de proteção, mas também para pensar naquela criança e naquele adolescente que já sofreu a violência, né? Que a gente possa pensar num atendimento mais humanizado, numa escuta especializada, quando essa criança revela que sofreu alguma violência, né? Que seja uma escuta acolhedora, com perguntas acertadas para não revitimizar essa criança, né? Então, todo um trabalho aí da rede que precisa ser melhorado, né, para o atendimento da criança que já foi vítima. Ao final do encontro, 2 ações foram definidas. A primeira é o agendamento de uma reunião com o secretário interino de Educação, André da Silva, para aproximar a Secretaria do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar e fortalecer parcerias.
Além disso, vereadores e conselheiras concordaram sobre a importância de capacitar professores para tratar o tema em sala de aula. A presidente da comissão, Daya Hanisch, ainda destacou outra medida importante definida pelo grupo. Outra ação que nós decidimos é irmos até o CRA em Porto Alegre para trazermos para Novo Hamburgo também mais peritos, porque essa criança que sofre a violência, ela não tem esse pós, que é o quê? Que é ter uma perícia adequada, que é ter um psicólogo que vai tratar de toda a questão que ela enfrentou e também isso vai lidar com a prevenção de novos casos. O defensor público da Vara da Infância e Juventude, Sérgio Monteiro, participou da sessão para falar sobre o papel das políticas públicas e da rede de proteção para combater abusos e violências contra crianças e adolescentes. A cada hora, 4 crianças são vítimas de abuso no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, grande parte dos abusos ocorre em ambiente familiar. Agora, um novo cenário exige atenção: a casa conectada à internet. A participação do defensor foi para marcar o Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O convite foi da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor. Ao usar a tribuna, o defensor destacou que o dia 19 de maio marca também o Dia da Defensoria Pública. Enfatizou a importância de estar no Legislativo falando sobre as duas datas. Ele ressaltou a urgência de investir na capacitação dos profissionais da rede pública, especialmente nas áreas da saúde, assistência social e educação. Monteiro defendeu o fortalecimento do Conselho Tutelar e questionou se esses órgãos têm hoje a estrutura, capacitação e a independência necessárias para atuar de forma eficaz em todos os bairros e junto a todas as famílias. E a família, hoje, é o espaço onde ocorrem as primeiras violências, né? É o espaço individual onde a criança se entende protegida, se vê protegida, mas é o espaço onde acontecem, então, os primeiros abusos, as primeiras dificuldades, as primeiras restrições. É claro que a gente tem que falar na repressão individual, mas eu pergunto, e o fortalecimento de projetos educacionais e culturais no âmbito da prevenção? Será que hoje nós estamos capacitando e investindo nos professores para melhor ouvir e tratar do assunto do abuso em sala de aula? Será que nós estamos adequando, capacitando os profissionais da educação, que têm um poder imenso nas mãos, que têm um poder e uma responsabilidade imensa nas mãos? Será que nós estamos capacitando programas de fortalecimento de vínculos comunitários e sociais, como atividades culturais e de esporte e lazer, fazendo com que a criança passe mais tempo em centros públicos de atenção cultural e esportiva? Porque sim, a arte, a peça de teatro, a música é aquilo que vai trazendo para a criança valores morais, valores e conceitos em que ela vai poder aprender sem buscar na família desorganizada, ela vai poder aprender a média, a decência dos valores corretos para a sua vida. Entre os principais tipos de violência contra as crianças e adolescentes estão o abuso sexual, exploração sexual, violência física e psicológica, negligência, abandono, violência institucional e violência digital. Fique atento a possíveis sinais de abuso. Mudanças bruscas de comportamento, medo de alguma pessoa específica, regressão de hábitos, interesse sexual incompatível com a idade, agressividade, tristeza excessiva ou apatia. Em Novo Hamburgo, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 de forma anônima e gratuita, também diretamente ao Conselho Tutelar e delegacias. A Câmara realiza na próxima quarta, dia 28, audiência pública para a avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo durante os 4 primeiros meses de 2025. Os dados vão ser apresentados pela Secretaria da Fazenda
em reunião convocada pela Comissão de Finanças da Casa. A atividade ocorre no plenário do Legislativo às 10 da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Câmara. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta pelos nossos canais de comunicação. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.